Felca expõe o polêmico caso de Italo Santos e choca a internet. Neste vídeo, vamos revelar tudo o que você precisa saber sobre essa história que está dando o que falar. Prepare-se para descobrir detalhes inéditos sobre como crianças e adolescentes foram colocados em situações perigosas, com exposição além dos limites e muita exploração. É um caso que levanta questões sérias sobre ética, responsabilidade e proteção dos menores. Se você quer entender o que está acontecendo por trás das câmeras e por que esse assunto virou um verdadeiro escândalo, fique com a gente até o final. Essa revelação vai mexer com suas emoções e abrir seus olhos para uma realidade assustadora. O acesso à internet se expandiu rapidamente nas últimas décadas. Com smartphones, redes sociais e plataformas de vídeos, tornou-se comum que crianças apareçam em fotos, lives e postagens e muitas vezes, de forma exagerada ou inapropriada. Isso se chama adultização infantil, quando menores são expostos a conteúdos ou comportamentos próprios de adultos. Esse fenômeno pode afetar o desenvolvimento emocional e psicológico dos pequenos, além de colocar sua privacidade e segurança em risco. O problema não está só na exposição em si, mas na falta de controle sobre o que é compartilhado. Fotos e vídeos circulam sem filtro, e as crianças não têm como escolher como querem aparecer online. A internet favorece a viralização instantânea, e muitas vezes, o público acaba consumindo imagens que normalizam comportamentos que deveriam estar longe da infância. Maquiagens carregadas, poses sensuais, falas adultas ou até piadas indevidas. São dados reais levantados por estudos sobre os riscos da exposição infantil nas redes sociais. Por isso, o combate a essa situação precisa ser urgente. Países e instituições já vêm criando leis e orientações para pais, responsáveis e creators. O Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil protege o direito à imagem e proíbe conteúdos que possam ferir a dignidade de menores. Agências de publicidade e digital influencers também tiveram que se adaptar e adotar autorregulação para evitar consequências legais e sociais. É um movimento real, respaldado em leis vigentes e em pesquisas sobre os impactos nocivos dessa exposição em crianças. Dentro desse cenário surge um caso que ganhou grande repercussão, o de Italo Santos. A situação ganhou força nas redes sociais quando a comunicadora conhecida como Felca, que atua nas plataformas digitais com alcance massivo, expôs publicamente determinados detalhes envolvendo o conteúdo compartilhado por Italo. A exposição do caso trouxe à tona debates sobre limites éticos, responsabilidade digital e até violação dos direitos das crianças envolvidas. Felca chocou a internet ao detalhar comportamentos que, segundo ela, ultrapassariam os limites do que é aceitável para menores de idade. A repercussão foi imediata. Internautas reagiram com indignação, discussões levantaram a necessidade de regulamentação e debates sobre educação digital para famílias ganharam destaque. O caso não termina aqui, tudo apenas começa. A história continua, e a partir daqui iremos explorar com cuidado e clareza cada ponto dessa polêmica. O conceito de um reality show com crianças e adolescentes pode, à primeira vista, parecer criativo e divertido. Mas quando se olha de perto surgem sérios problemas. Esse tipo de programa coloca menores de idade sob constante vigilância, participando de provas, desafios e atividades para entreter um público formado em grande parte por adultos. Tudo é transmitido como um espetáculo, com cortes, edições e momentos pensados para gerar impacto. O primeiro ponto crítico é a exploração comercial. A imagem e a espontaneidade das crianças viram moeda de troca para audiência e lucro. Marcas, patrocinadores e o próprio criador do programa se beneficiam da popularidade, enquanto os participantes, muitas vezes, não têm consciência do alcance e das consequências dessa exposição. Ao transformar a infância em um produto, o programa retira dela a proteção natural que deveria existir. O ambiente do reality, criado para estimular drama e competição, é inadequado para essa faixa etária. Crianças e adolescentes ainda estão desenvolvendo valores, identidade e segurança emocional. Colocá-los sob pressão para agradar o público pode gerar ansiedade, baixa autoestima e medo constante de errar. Além disso, a interação com comentários e críticas externas aumenta o peso emocional. Outro aspecto que gera preocupação é a postura do criador. Quando a ideia principal não é educar ou promover um ambiente saudável, mas sim aumentar audiência e lucros, surgem questionamentos sobre seu senso de responsabilidade. Em alguns casos, as escolhas feitas para engajar o público mostram insensibilidade ou até desprezo pelo bem-estar dos menores. Diante disso, é inevitável que o formato leve a situações ainda mais delicadas.
O próprio clima criado dentro do programa estimula comportamentos e conversas que não condizem com a idade dos participantes. Dentro do reality, a convivência diária e a pressão por destaque acabam gerando interações que lembram muito mais um programa adulto do que algo voltado para crianças. Conversas sobre relacionamentos, ficar e até ciúmes passam a fazer parte do dia a dia, criando um clima que não é adequado para a idade dos participantes. Menores acabam falando e agindo como se fossem mais velhos, mesmo sem compreender totalmente o que esses comportamentos significam. Isso pode gerar confusão emocional, pois eles lidam com temas complexos antes de terem maturidade para processá-los. Quando a dinâmica incentiva flertes ou aproximações mais íntimas, a linha entre brincadeira e exposição excessiva fica borrada. O problema não está apenas nas falas, mas também no modo como essas interações são exibidas. Pequenos gestos, olhares e momentos de proximidade são editados para criar tensão, romance ou drama, incentivando o público a comentar e opinar sobre a vida pessoal dos menores. Esse tipo de exposição pode gerar vergonha, arrependimento e até bullying quando eles retornam à vida real. O cenário criado pelo programa, portanto, se afasta de qualquer ambiente saudável para crianças. Ao transformar vivências íntimas em entretenimento, ele coloca os participantes em situações emocionalmente complexas e potencialmente prejudiciais. Diante disso, é inevitável fazer uma comparação com realities adultos já existentes. Será que a estrutura e as consequências são tão diferentes assim? É o que veremos a seguir. Reality shows como Big Brother Brasil, que envolvem apenas adultos, já demonstraram ter forte impacto psicológico nos participantes. A convivência intensa, a pressão por destaque e o processo de eliminação geram altos níveis de estresse e podem deixar marcas emocionais. Agora imagine colocar crianças nesse mesmo contexto. A primeira diferença é a maturidade. Adultos, mesmo enfrentando dificuldades, têm mais recursos emocionais para lidar com críticas, rejeição e exposição pública. Já menores, ao serem separados de suas famílias, podem sentir insegurança, medo e abandono. Essa distância afeta a sensação de proteção e apoio. O processo de eliminação, comum nesses formatos, pode ser especialmente traumático para crianças. Ser rejeitado por votos ou preferências do público pode impactar diretamente sua autoestima e autoconfiança, gerando sentimentos de inadequação. Outro ponto grave é a falta de suporte psicológico adequado. Muitos formatos não oferecem acompanhamento constante e especializado durante e após o programa. Isso significa que crianças podem voltar para casa carregando traumas, sem entender totalmente o que viveram. Ao comparar os dois formatos, fica claro que a pressão e a exposição são semelhantes, mas os danos potenciais em menores são muito maiores. E isso levanta uma questão central: até onde a sociedade está disposta a ir em nome do entretenimento? O conteúdo do reality e suas variações acabam atraindo um público muito diverso, o que traz sérios problemas. Entre quem assiste estão adolescentes, mães preocupadas e um número significativo de homens adultos. Essa mistura gera uma audiência complexa e nem sempre segura para os menores envolvidos. Os adolescentes acompanham o programa porque se identificam com os participantes ou buscam entretenimento, enquanto as mães podem estar interessadas em entender o que os filhos assistem. No entanto, o que preocupa mesmo é a presença de muitos homens adultos, cujas motivações nem sempre são claras ou positivas. Esse grupo masculino adulto pode incluir pessoas com interesses questionáveis, que consomem esse conteúdo com intenções inadequadas. Isso eleva o risco de que predadores tenham acesso a imagens e vídeos de menores, aumentando a vulnerabilidade das participantes. Essa situação torna a exposição ainda mais perigosa, pois elas ficam sujeitas a olhares e comentários que podem ser prejudiciais e até ameaçadores. Além disso, a audiência influencia outros adolescentes, que veem comportamentos e situações inadequadas como normais ou aceitáveis. Isso pode levar a uma reprodução dessas atitudes em suas próprias vidas, criando um ciclo difícil de quebrar. A normalização desse tipo de conteúdo entre jovens amplia os riscos para toda a geração. Outro ponto importante é que, com esse público misto, o conteúdo acaba servindo para satisfazer expectativas variadas, muitas vezes conflitantes. Isso pode levar à criação de material cada vez mais sensacionalista e inadequado para manter a atenção e o engajamento de quem assiste. Por isso, o público que consome esses programas não é algo a ser subestimado. A composição, motivações e impacto dessa audiência mostram como a situação vai além dos participantes, atingindo toda a sociedade.
Para proteger os menores, é fundamental compreender quem está por trás da tela e quais são os efeitos dessa exposição. No próximo capítulo, vamos analisar como esse ambiente favorece comportamentos sexualizados e os perigos que isso traz para as crianças e adolescentes envolvidos. Dentro do reality, o ambiente criado muitas vezes ultrapassa os limites do que é adequado para crianças e adolescentes. Um dos aspectos mais preocupantes é a presença de álcool em locais onde menores participam, algo ilegal e que coloca em risco a saúde e segurança deles. Essa situação já indica um descuido grave por parte dos responsáveis pela produção. Além disso, comportamentos sensuais são frequentemente incentivados durante o programa. Esses gestos, olhares e atitudes são celebrados, aplaudidos e até filmados por adultos presentes, que deveriam garantir a proteção dos menores. Essa aprovação cria uma sensação errada de que esses comportamentos são aceitáveis e até desejáveis para ganhar destaque. Esse tipo de estímulo funciona como um reforço positivo, ou seja, os menores aprendem que ao se comportarem de maneira sensual, receberão atenção, elogios e maior popularidade. Esse condicionamento pode afetar a forma como eles entendem sua própria identidade e autoestima, criando expectativas irreais sobre seu corpo e comportamento. Além do impacto imediato, esses estímulos sexualizados podem deixar marcas duradouras na vida emocional dos participantes. Eles passam a associar sua valorização à aparência e atitudes adultas, em vez de construir uma identidade baseada em sua verdadeira personalidade e capacidades. Isso pode trazer dificuldades futuras, como baixa autoestima e problemas de relacionamento. Outro ponto alarmante é que adultos que deveriam ser responsáveis pela segurança e bem-estar das crianças e adolescentes, acabam incentivando e registrando essas cenas. Isso demonstra uma clara falha ética e legal que deve ser combatida. A combinação de álcool, comportamento sensual e aprovação de adultos cria um ambiente perigoso, onde os limites entre infância e vida adulta são borrados. Essa situação é um alerta para a sociedade sobre os riscos que esses programas representam para o desenvolvimento saudável dos menores. Na continuação da história, será fundamental discutir como esses problemas podem ser enfrentados para garantir proteção e respeito às crianças e adolescentes envolvidos nesse tipo de entretenimento. Crescer é um processo delicado, cheio de descobertas, erros e aprendizados. Na pré-adolescência e adolescência, esse desenvolvimento é ainda mais intenso, pois o jovem começa a formar sua identidade e entender seu lugar no mundo. Porém, quando esse processo acontece em um ambiente tóxico, como o reality que expõe crianças e adolescentes, as consequências podem ser sérias e duradouras. Participar de um programa assim não é como viver uma infância ou adolescência comum. Ao longo dos anos, os menores são condicionados a se comportar de determinadas formas para agradar o público e os produtores. Essa pressão constante transforma pouco a pouco uma pessoa comum em um produto feito para entreter e gerar lucro. O condicionamento acontece em vários níveis, desde a maneira como falam e se vestem, até como reagem em situações de estresse ou conflito. Tudo é moldado para que a imagem que aparece na tela seja a mais atraente possível, muitas vezes ignorando os desejos, sentimentos e necessidades reais dos participantes. Com o tempo, essa pressão pode confundir a formação da identidade. O jovem deixa de reconhecer quem realmente é e passa a adotar a persona que espera-se que ele tenha diante das câmeras e do público. Isso pode gerar crises internas, sentimentos de vazio e dificuldades para construir relações verdadeiras. O ambiente tóxico do reality, que mistura exposição, competição, pressão e adultização precoce, é um terreno fértil para problemas emocionais. Ansiedade, baixa autoestima e sensação de solidão são consequências comuns. Afinal, viver para agradar e ser aceito por milhares de pessoas é uma responsabilidade enorme para qualquer um, muito mais para quem ainda está formando sua personalidade. Esses impactos não desaparecem quando as câmeras se desligam. Muitos ex-participantes relatam dificuldades para se reintegrar à vida normal e recuperar a própria identidade. Isso mostra como o programa vai além do entretenimento, afetando diretamente a vida e o futuro dos menores envolvidos. No próximo capítulo, vamos discutir as possíveis soluções e o que precisa ser feito para proteger crianças e adolescentes desses ambientes prejudiciais. A exploração envolvendo menores no reality vai além das câmeras e da exposição pública. Aos 17 anos, Camilinha passou por um procedimento de implante de silicone, algo que chamou muita atenção pelo modo como foi tratado dentro do programa. A cirurgia em si já levanta questões importantes, mas o que preocupou ainda mais foi a forma como o pós-operatório foi mostrado para o público.
As cenas mostravam a jovem ainda em recuperação, dopada e em situação vulnerável, sendo filmada e exposta nas redes sociais. Essa exposição em um momento tão delicado é preocupante, pois a menor não estava em condições ideais para consentir plenamente se proteger. Além disso, mostrar essas imagens cria uma normalização da invasão de privacidade e do uso do corpo como entretenimento. Outro aspecto grave é o incentivo vindo do público para que Camilinha passasse por mais procedimentos estéticos. A pressão para modificar o corpo e atender às expectativas da audiência cria um ambiente tóxico, onde a busca pela aprovação externa se torna mais importante do que a saúde física e emocional da adolescente. Esse cenário revela uma mistura perigosa entre exploração médica e exposição mediática, quando menores são incentivados a mudar o corpo para agradar o público ou aumentar o número de visualizações. A linha entre cuidado pessoal e exploração comercial fica borrada. O bem-estar da jovem deveria ser prioridade, com decisões tomadas com responsabilidade e respeito, não impulsionadas pela necessidade de manter audiência ou ganhar dinheiro. Infelizmente, o que se vê é o contrário. A saúde e a privacidade da menor são colocadas em segundo plano. Essa situação serve como um alerta para toda a sociedade sobre os riscos de expor menores em contextos de entretenimento que envolvem modificações corporais. É essencial proteger essas crianças e adolescentes, garantindo que cresçam em ambientes seguros, livres de pressões externas que possam prejudicar seu desenvolvimento. A consequência mais grave da exposição dos menores nesse tipo de programa é a produção de material que muitas vezes chega perto do conteúdo pornográfico. Essa realidade é alarmante, pois cria uma linha perigosa entre entretenimento e exploração explícita. O que deveria ser protegido torna-se público, aberto a qualquer pessoa na internet. Esse tipo de conteúdo atrai um público muito preocupante, composto por predadores e pessoas com interesses pedófilos. Essas pessoas acessam o material para satisfazer desejos ilegais, colocando as menores em risco constante. A exposição excessiva facilita o acesso desse público indesejado, ampliando a vulnerabilidade das adolescentes. Apesar dos riscos claros, os responsáveis pelo programa costumam justificar a manutenção desse tipo de conteúdo pelos números de visualizações e curtidas. O sucesso comercial e a alta audiência são usados como argumento para continuar divulgando imagens e vídeos inadequados, ignorando os danos que isso causa. A monetização da exploração infantil é uma triste realidade. O dinheiro gerado a partir dessas visualizações financia toda a estrutura que mantém o ciclo de exposição e abuso. Isso cria um incentivo financeiro para que o problema continue sem solução, enquanto as vítimas seguem sofrendo as consequências. O impacto na vida das menores vai muito além da exposição imediata. Muitas enfrentam problemas psicológicos, emocionais e sociais que podem durar por toda a vida. A sensação de vulnerabilidade e a pressão constante prejudicam o desenvolvimento saudável e a autoestima. Essa situação exige uma resposta rápida e efetiva da sociedade, das autoridades e das plataformas que hospedam esse conteúdo. É fundamental que haja fiscalização, punição dos responsáveis e apoio às vítimas para interromper esse ciclo. A proteção das crianças e adolescentes deve ser prioridade, garantindo que elas cresçam em um ambiente seguro, respeitado e livre da exploração. Só assim será possível construir um futuro melhor para esses jovens que foram colocados em situações tão perigosas.